Bom, apesar desse não ser exatamente o escopo desse canal e o meu escopo de atuação, eu vou precisar hoje falar que futebol não é só tática. Eu sempre falo isso, e isso está sempre muito claro em todas as análises que eu faço. A tática é sim um dos fatores, a estratégia, a tática, e todos os fatores técnicos são alguns dos fatores que interferem para que partidas de futebol sejam vencidas. Sem eles não há jogo. Porém, ainda com eles e com isso de certa forma bem realizado, existem outros fatores, tanto emocionais quanto psicológicos ou mais objetivos, que também contam numa partida de futebol. E hoje eu vou falar um pouco sobre eles e sobre essa situação nada nova que o Flamengo de hoje vive, dessa talvez desmobilização de alguma forma, e nós vamos tentar explorar um pouco isso aí com vocês. Então te chamo aí para participar do vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like e vamos nessa. Então, você que torce para o Flamengo vai tentar puxar pela memória como foram os últimos trabalhos de treinadores e quais fases esses trabalhos viveram. Em todos os trabalhos, basicamente, talvez não no trabalho do Domenech, e o trabalho do Rogério tenha sido um pouco diferente, mas em todos os trabalhos houve um momento onde o negócio parecia ter encaixado, e o único treinador que conseguiu levar esse momento até o final foi o Jorge Jesus. Não foi por acaso, não foi só pela parte tática, não foi só por campo e bola. O Jorge Jesus mantinha aquele elenco mobilizado o tempo inteiro. Ele tinha um perfil muito específico de mobilizar os seus jogadores e também não passava recados subliminares que levam a uma eventual desmobilização, como eventuais vezes que você acaba tendo que poupar o time inteiro, ou determinadas posturas de treinadores durante as partidas. E isso é uma linguagem não verbal que um gestor tem com o seu elenco. Alguns treinadores do Flamengo tiveram esses momentos. E nós vamos falar sobre isso já já com dados, porque isso acaba transparecendo nos números. E além dessa situação, né, além dessa situação psicológica, emotiva, a gente pode lembrar que quando o Jorge Jesus chega e coloca o time para jogar tudo a 100%, poupando 3 ou 4, mas jogando com bastante gente, jogando até a exaustão de vários atletas, a gente também vai entender que aquela galera não tinha ganho nada ainda no Flamengo, né? E aquele elenco olhava para o seu líder, para o seu gestor, que era um grande líder, um grande gestor, olhava para esse líder de baixo para cima. Hoje esses caras são ídolos do clube, grande parte deles, e o treinador ainda não é ninguém na história do clube. Nenhum dos treinadores posteriores ao Jorge Jesus era alguma coisa na história do clube. Então isso também acaba interferindo. Indo para os dados, a gente lembra de um trabalho recente do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ele teve um aproveitamento em números muito bom, porém existia uma oscilação clara nos jogos antes do time jogar por Copas. Por que será que é isso, gente? Será que não havia um recado muito claro, verbal ou não verbal, ao elenco de que as Copas eram mais importantes? Vocês podem ver como em 2021 o aproveitamento com o Renato Gaúcho nas Copas, contando com as derrotas para o Atlético Paranaense, para o Palmeiras, foi um aproveitamento de 76%. No campeonato, o aproveitamento também foi bom, 69%. Porém, nas partidas anteriores aos jogos de Copa, esse aproveitamento caía para 38%. Vejam como é uma espécie, o número grita, né, um certo relaxamento, né? Mas esse relaxamento ele é culpa dos atletas, ele é culpa do líder, ele é culpa de quem?
Eu acho difícil de elencar um culpado. O Renato, ele até pela postura dele, acabava levando muito da culpa, e eu fui um dos caras que o responsabilizou bastante por isso, especialmente a parte tática, que eu acho que era o que lhe faltava muito. Mas, vem cá, como é que a organização, como é que o clube permite que isso aconteça? E aí, nós quando passarmos para ver os números do Dorival, vamos entender que tem alguma sinergia com isso aí. Então, agora, mostrando o Dorival, a gente tem um aproveitamento em Copas de 86%, no campeonato 56%, né, um aproveitamento bem baixo comparado até com o Renato, e nos jogos pré-Copa 58%. Veja como em alguns fundamentos do jogo essa desmobilização fica mais latente. Então, um time que faz mais faltas, ou seja, um time que talvez esteja chegando um pouco mais atrasado nas disputas, esteja com menor até disciplina de querer fazer o combate, de estar mais organizado defensivamente. Então, é um time que faz mais falta, um time que desarma muito menos, né? Então, nas Copas, o time desarma 34 vezes por jogo. Nos jogos pré-Copa, só 29 vezes por jogo. Gente, acho que é cerca de 15% de diferença. Eu não sou adepto da teoria do Arnaldo Ribeiro, que diz que o desarme é o fundamento mais importante do jogo. Mas não dá para negar a importância de um desarme. Eu acho que poucos atributos demonstram de uma forma tão clara uma mobilização, né? Uma aplicação tática de um elenco como o do Flamengo. Talvez não para todos, mas um elenco como o do Flamengo, que tem no seu grande desafio a parte defensiva, né? A aplicação tática desses atletas. Isso pode demonstrar a pressão defensiva, né? A forma como o time pressiona o portador da bola também diminuiu. O Instat, que é a ferramenta de scout que eu uso, ele classifica de acordo com os dados de desempenho, cria lá uma média ponderada, que lógico que não é uma verdade absoluta, não é nem perto de uma verdade absoluta, mas ele dá uma nota para cada partida. Nas partidas de Copa, na média, o Instat dá uma nota de 240 pontos, né, esse indexador do Instat. Nas partidas de campeonato, 228 pontos. Ou seja, é um time que de fato joga pior. O time do Dorival ainda tem esse atenuante de ter jogado campeonato com um time alternativo e talvez por isso ter conseguido até mais resultados. A partir do momento que começou a mesclar, foi perdendo rendimento. A tática explica muita coisa, como eu explico para vocês aqui diariamente, mas nem tudo é tática. E a mobilização talvez reflita um pouco do que é o clube e do quanto o clube talvez deixe de uma forma um pouco latente demais aos seus colaboradores, que são os jogadores, as suas prioridades. E isso reflete em campo. Naturalmente reflete em campo. Não estou dizendo que seria uma tarefa fácil. Só estou dizendo que está muito claro o que acontece, pois a história se repete ano após ano. Tá bom? Deixa o teu comentário o que você pensa sobre o tema, complementa aí a minha fala. É óbvio que eu não abordei tudo. Esse vídeo sai até um pouco da minha zona de conforto aqui de análise tática, mas realmente é algo que, analisando os dados, me veio bem latente na cabeça e eu vim falar com vocês sobre isso. O que você acha? Deixa aí teu recado e eu fui.